Neste momento, nós daremos prosseguimento ao ciclo de palestras da área Química e suas tecnologias, com a palestra por um ensino de ciências mais significativo, ministrada pelo professor Dr. José Ossian Gadelha de Lima, ele que é graduado em licenciatura plena em Ciências com habilitação em Química pela Universidade Federal do Piauí, doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Educação de Crateúsa, FAEC, e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, a PPGE, da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Desenvolve trabalhos dentro das seguintes linhas de pesquisa: ensino de química, formação didática e trabalho docente, hidroquímica e teoria e método em arqueologia. Atua principalmente nas áreas de educação em química, hidrogeologia, águas subterrâneas, arqueometria e química analítica. Vamos receber com uma salva de palmas o Dr. José Ossian Gadelha de Lima, com a palestra por um ensino de ciências mais significativo. Boa tarde, obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite, de poder mostrar um pouquinho do que a gente faz nas nossas pesquisas lá na FAEC, que é a Faculdade de Educação de Crateúsa, uma unidade da Universidade Estadual do Ceará. Como vocês viram, o apresentador colocou, eu não fiz mestrado nem doutorado na área de ensino de ciências. Eu sou licenciado pela Federal do Piauí. A necessidade, ou vamos dizer, o interesse de trabalhar com o ensino de ciências e principalmente o ensino de química surgiu a partir do momento que eu fui trabalhar na Faculdade de Educação de Crateúsa, e me apercebi que trabalhávamos num curso de licenciatura e não num curso de bacharelado. E aí era preciso um outro olhar em cima dessa questão do curso de licenciatura. Apesar da minha formação de doutorado e pós-doutorado não ser relacionado a ensino, mas a minha graduação me permitiu lançar um outro olhar em cima dessa questão do ensino. E aí foi que nós começamos a fazer algumas pesquisas na Faculdade de Educação de Crateúsa, no curso de licenciatura em Química, e a gente já tem uns resultados interessantes, alguns trabalhos já publicados, inclusive em revistas internacionais, tratando dessa questão, principalmente do ensino de Química. E aí, nessa conferência, como me convidaram, aí pediram: não, professor, fale um pouquinho das suas pesquisas, o que é que você faz lá na área de ensino, de ciências e de química, para a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Então, a minha proposta é que a gente possa fazer uma reflexão sobre exatamente esse tema, por um ensino de ciências mais significativo, em especial a química, ou seja, a química ela tem que se tornar, o aprender dela tem que começar a fazer sentido para os nossos alunos. A gente percebe que as nossas escolas ainda predominam um ensino de química voltado muito para a questão da memorização e não do realmente compreender, aprender, entender química. E isso não é só a química, mas em geral todas as ciências passam por essa problemática. Então, nós atuamos no curso de licenciatura plena em Química da Faculdade de Educação de Crateúsa, onde nós conseguimos formar um grupo de pesquisa que é devidamente reconhecido pela a instituição que é a Universidade Estadual do Ceará e é devidamente cadastrado no CNPq, que é o grupo de pesquisa que carinhosamente a gente chama de GPECINO, que é Grupo de Pesquisa, Educação e Ciências da Natureza. Nessa parte de educação, nós temos duas linhas de pesquisa
né? Que é o ensino das ciências no nível básico e o ensino de química no nível médio. Então, dependendo dos alunos que a gente tenha, né? Então eles vão se encaixar num dessas linhas de pesquisa, né? Então, por exemplo, nós temos orientandos da área de biologia que lidam mais com a questão do ensino no nível básico, estão mais ligados a essa linha de pesquisa. Já outros alunos, eles estão mais ligados ao ensino de química, né, no nível médio. Por exemplo, a Flávia foi nossa aluna, né, e ela trabalhou especificamente com o ensino de química, né, analisando um livro didático muito adotado nas nossas escolas. Então, o objetivo do nosso grupo é estudar o processo de ensino-aprendizagem das ciências, principalmente química, né, que se desenvolve nas escolas, principalmente as escolas de Crateús, né, que é onde a FAEP está inserida, e é para aquela região que a FAEP forma professores de química. Então, nada mais apropriado do que a gente tentar entender como é que esse ensino de química se desenvolve na região. Atualmente, o grupo apresenta 8 pesquisadores, né? Eu inclusive, né? São 10 graduandos da FAEP e 3 mestrandos do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, lá em Fortaleza, né? São 2 meninas de Biologia, de Química e uma na área de Biologia. As pesquisas, bom, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez até agora, né, nas nossas pesquisas, desde quando a gente começou o nosso grupo de pesquisa. Um dos primeiros trabalhos assim, mais significativos foi o ensino de química na concepção dos alunos do ensino fundamental, algumas reflexões. Esse trabalho, né, é realizado pela Lídia Kenya, ex-aluna nossa também. Ela começou a se questionar sobre o que os alunos entendiam sobre o ensino de química. E foi aí que então ela teve a ideia de tentar, junto a esses alunos, né, do ensino fundamental, principalmente 32 alunos de 4 escolas de ensino fundamental, ela foi tentar entender como é que esses alunos conseguiam ou concebiam um ensino de química que era tratado lá no 9º ano, né? Levando em conta principalmente a formação do professor e o papel dele, né, no processo de ensino-aprendizagem da química. E esse trabalho dela permite, né, que cheguemos às seguintes conclusões: que as novas técnicas de ensino, né, que surgiram nas últimas décadas, principalmente a partir da LDB de 1996, ainda não conseguiram provocar mudanças nas velhas práticas pedagógicas que se perpetuam no nosso ensino de química, né? Então, quando a gente olha para os PCNs que foram publicados em 1998, em que são os primeiros documentos depois da LDB, a trazer, né, uma nova visão do que seria, do que deveria ser o nosso ensino, né, e as nossas escolas, mais de 15 anos depois, ainda não conseguem colocar esse ensino de uma forma realmente diferenciada, de uma forma que atenda, né, que propicie aos alunos esse desenvolvimento, né, da compreensão de um mundo diferente, né, em que ele possa desenvolver sua comunicação, avaliar as situações, tomar decisões, ter atuação positiva e criticar o seu meio social para melhorar a sua qualidade de vida. Então ela conclui isso e ainda diz mais, que essa visão parece estar ainda muito longe de ser atingida, né? Por quê? Porque os nossos alunos enfrentam dificuldades de compreensão dos conteúdos da química. A maioria deles, gente, chegam a detestar a química.
não querem nem ouvir falar em química, né? É um bicho-papão, né? A maioria das metodologias não valoriza a experiência adquirida, né, no cotidiano desses alunos, ou seja, na maioria das vezes nós temos professores que acham que os alunos eles vêm de casa sem saber nada de química. E não é não, gente. Eles sabem muita química. Só o que acontece? Nós, professores, ignoramos completamente o aprendizado que esses alunos trazem. Muitas vezes o professor, ele coloca, muitas vezes não, talvez na maioria das vezes, coloca uma química tão distante do aluno que parece que o aluno começa a acreditar que aprender química só alienígenas, ou pessoas bem dotadas, ou pessoas altamente inteligentes, enquanto não é, gente. Qualquer pessoa pode aprender química, física, matemática. O problema é como se coloca na escola essas ciências. Esse é o problema. Então, esse trabalho da Lídia, né, ela observa que muito da nossa metodologia ainda, né, o professor fica muito voltado ao livro didático, ele não fala nada além do que está no livro didático. Ele é muito preso ao livro didático. E muitas vezes, até se o livro didático tem erro, ele ensina errado ao aluno, né? Aplica os métodos tradicionais de avaliação. Nossa avaliação, gente, não é para saber por que meu aluno não conseguiu fazer essa questão. O professor não usa avaliação para fazer isso. Por que meu aluno não conseguiu fazer essa questão? Por que será que todos os alunos erraram nessa primeira questão? Será que eu não abordei direito esse assunto dessa questão? O que eu faço para o meu aluno voltar, para ele poder compreender ou tentar resolver essa... Não, a gente simplesmente vai lá, trata um X e pune o aluno por ele não ter aprendido. Então, na realidade, nossas avaliações, elas são muito mais punitivas do que realmente avaliativas, né? A carência extrema de aula que se desenvolve atividades experimentais. Gente, as escolas, apesar de hoje as escolas estarem, muitas delas, né, equipadas com laboratórios de ciências, mas ainda, né, os professores insistem na aula expositiva, né? Continuam fazendo a aula como se que a ciência fosse primeiro feita a teoria, construída a teoria dela, e depois vai no laboratório só comprovar aquilo que foi construído na teoria. A gente vai ver mais na frente que, na realidade, nós fazemos o contrário do que é a ciência realmente, principalmente a química, né? Lá do interior, mesmo assim, que quando dá uma chuva forte, não tem internet. Entendeu? Isso é realidade. Muitos, professor, a gente não foi preciso ir para um encontro porque caiu uma árvore no meio da estrada e não tem como passar. Isso existe? Existe, é a nossa realidade. Basta um pouquinho mais do interior. E ali, Baturité não é tão interior assim não. Não é tão interior, é bem próximo da capital. E a gente defronta com isso. Imagina esse interior onde tem projeção, né? Então, no curso de licenciatura em ciências, educação à distância, que a gente fala à distância, mas é modalidade semipresencial, porque eles têm encontro toda sexta e todo sábado, salvo um ou outro por alguma exceção, mas toda sexta e todo sábado eles têm encontros presenciais. E as atividades são semanais, todas semanais. E são atividades normalmente em duas partes, são assim, bem exigente mesmo. E nós, chacadinha para nós, né, John? Professores da nossa equipe. Nós temos essa preocupação, a gente todo de 15 dias se reúne, o nosso planejamento ele é feito detalhado. Agora mesmo eu estava correndo uma atividade de uma aluna, ela disse assim, professor, hoje mesmo de manhã, professor, não consigo fazer uma referencial teórica. Não consigo, professor. Por que essas atividades estão tão assim da última disciplina para cá? Aí eu dei um feedback dizendo o seguinte,
Próximo semestre vocês vão entrar no metodologia da pesquisa que vão ter que fazer um projeto. Vamos. Como é que vocês vão fazer um projeto de pesquisa se você não tem habilidade de fazer uma pesquisa? Vocês estão vendo a nossa preocupação? Um semestre antes, nós estamos aplicando atividades que aquele aluno vai poder desenvolver, vai ter uma maturidade quando for do próximo semestre. Está vendo a nossa preocupação? Então isso acontece em outras instâncias, essa preocupação de planejamento. Será que existe esse planejamento de fato? Professor, a primeira vez que eu estou fazendo um curso à distância, né? Só que às vezes a gente está fazendo um curso e se sente meio que aleatório no curso devido como é que a gente está sendo avaliado. Cadê as notas? Será que a gente está no contexto do assunto? Será que... Aí eu vi o chat, bate-papo. Aí eu entro lá, tem alguém aí? Eu digo para todos, tem alguém aí? Ninguém responde. Aí eu fico assim meio que agoniada, porque eu digo, será que eu fiquei reprovado nesse curso? Aí eu entro no fórum, eu entro lá junto com a turma e falo, e ninguém diz assim, professor, você está fora do contexto. Não é desse jeito. Nem me corrigiram de tanto falar naquele fórum geral, que lá você pode falar lá o que quiser, né? Pode se apresentar, pode dizer um monte de coisa. Então ali eu vou ali, falo, e eu fico esperando a bicha dizer assim, ó, você errou. Então você está contradizendo o assunto, alguma coisa desse tipo, mais nada. Aí que eu fico mais ansiosa. Isso aí vai muito de, vou falar da nossa experiência, isso aí vai muito de gestão de curso. Né? Nós temos, por exemplo, 2 medidas no nosso ciclo, lá na UES. Nós temos cursos que o pessoal diz que o curso da biologia é o curso que quer se amostrar e reestabelecer. Por quê? Mas nós somos o único curso que de 15 dias estamos reunidos. Nós somos o curso quando é planejamento. Nós está até falando agora na próxima semana a gente vai iniciar o planejamento de 2015. Nós já temos as diretrizes que nós já sentamos e discutimos o que vai ser cobrado na próxima, quais são as atividades e por quê. Não é só porque eu quero, porque eu acho bonitinho, colocar aqui uma oficina wiki, eu acho tão bonitinha, deixa eu botar lá. Não é assim. É feito o planejamento prévio entre os tutores, entre a coordenação, para saber o que aquela ferramenta que deu certo, que não deu. A gente escuta muito o aluno. Essa ferramenta deu certo? Eu vou falar de uma ferramenta para vocês, seminário online. Foi uma inovação que o professor formador deu. Vamos colocar o seminário online, que na Universidade X deu certo. Bora. Quando nós chegamos lá na nossa realidade, não deu certo. Qual foi a nossa próxima estratégia? Tira. E quem foi que nos disse que não deu certo? O aluno. Entendeu? Ou seja, essa preocupação, esse elo que tem entre o tutor, aluno, coordenação, tem que ser bastante presente. Nós temos a determinação assim, aluno nenhum pode passar mais de 48 horas sem obter a resposta. Sem obter a resposta. Ele perguntou, hoje tem no máximo 48 horas. Isso é cobrado? O nosso curso é. O nosso curso é. Certo? Tanto é que o índice de evasão nosso não é tão alto. Se você fizer, não porque eu estou falando do meu, mas se você fizer. Você me cobrar que faz uma sequência que está no aprendizado, no conhecimento. Eu tenho certeza que você iria gostar. No nosso curso, quais são as ferramentas que a gente utiliza dessa tecnologia da web? Né? Nós temos blogs, a gente pede para os alunos construírem blogs. Podcast. Alguma dessas aqui, se vocês não conhecerem ou não tiverem noção do que é, eu vou falando, depois eu vou falar de um por um e vou mostrar exemplos. O Wiki, que é uma ferramenta de construir texto colaborativo semelhante à Wikipédia, né? Mapas conceituais, vídeos colaborativos, hangouts, e-books, tutoriais,
seminários virtuais, plano de aula. Plano de aula, o que o plano de aula tem a ver com tecnologia? Olha o que eu ponho na frente. Incentivo de metodologias ativas. O que metodologias ativas são essas? É aquela onde eu pego o meu aluno, trabalho com ele de uma forma que ele vai colaborar com o próprio conhecimento. É como que eu digo assim, pesquise sobre célula. Ele vai lá e pesquisa sobre célula. Leu. Agora escreva o que você acha que é aquilo que você estudou. Então é um resumo. Não. A gente pode trabalhar uma metodologia ativa, ele fazendo a parte dele. Como, por exemplo, eu pego um cordel, literatura de cordel. Construa uma literatura de cordel sobre célula. Ele vai ter que criar as rimazinhas, os versos, não é? Falando sobre célula. Isso é uma metodologia ativa. Na Olimpíada Brasileira, esse ano nós tivemos participando, e foi pouco, né? Foi pouco, em torno de 280 escolas, certo? Só umas 70 particular, o resto tudo é público. Certo? Nós já chegamos a ter, por exemplo, na Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas, que eu também já coordenei, em 2012, a primeira que aconteceu no Ceará, fui eu o coordenador, agora é o professor Nilo, que está aí, veio aqui dar uma palestra. Então, naquele ano, nós tivemos 589 escolas do estado do Ceará participando. Maior número de escolas do Brasil. Mais do que São Paulo, participando da Olimpíada das Escolas Públicas. Certo? Muito mais do que São Paulo, que é o maior estado, né, em população. Muito bem. Pode perguntar, eu até ia dizer isso. Perguntem na hora que vocês quiserem, tá certo? Que aí vocês não vão esquecer de perguntar. O senhor falou aí das escolas públicas, participação, né? 2 anos para cá, a própria SEDUC ela já vem incentivando para que as escolas, no seu planejamento anual, já coloquem o espaço dessas Olimpíadas, né? Agora, o que eu vejo assim é um incentivo ao professor da escola pública, né? Então o Múcio que trabalha no Macho, né, Múcio? O Macho não oferece. Não, era no Instituto. No Instituto, mas na época eu trabalhava no Colégio Militar. No Colégio Federal, né? Eu sou do da polícia, né? A gente tem uma participação nessa Olimpíada. Agora, o professor, o que eu vejo o professor da escola pública, ele tem que partir dele, ele não tem nenhum incentivo, tá certo? Aliás, nós estamos tendo desincentivo, porque o aluno que se destaca, que vai para a terceira fase dessa Olimpíada Brasileira de Física, as escolas particulares vão buscar ele. Mas eu tô levando caramba. Pô, para com isso, porque não dá mais não. Não, mas olha, não pare não. Eu vou lhe dizer por que você não para, eu vou lhe dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu encontrei um garoto lá em Calcaia, um garoto da oitava série, nesse tempo não tinha nem a 9ª série, mas o menino brilhava nos olhos. Eu digo, esse menino é danado. Cheguei para uma escola em Fortaleza e disse, olha, rapaz, esse garoto lá na escola onde ele está estudando não dá muito. Ele é pouco para esse menino. Agora ele não pode estar na sua escola não. Ele não tem como pagar. O pai dele era motorista da empresa de ônibus Vitória. Aí o colégio foi lá, na casa dele. Eu disse que até o pessoal se assustou. Né? Chegar lá na escola atrás do garoto, né? O pessoal da escola. E a condição foi o seguinte, o pai disse que o menino não ia, não sei o quê, porque tinha os outros irmãos dele, o colégio disse, não tem problema. Nós vamos dar tudo para todos 3. O menino foi, estudou, tinha alimentação, chegava todo dia de manhã na escola, que o pai levava no ônibus da empresa, chegava cedinho, só saía 9 da noite, todos 3. Esse garoto foi para a Olimpíada, foi medalhista de ouro na brasileira, foi medalhista de ouro na Ibero-Americana, tá certo? Fez vestibular para o ITA e foi para o ITA. Quer dizer, você não pode parar, porque você está entendendo? Deixa ir para onde ele fosse. Isso é, na minha concepção, é uma maneira de você, vamos dizer assim, você diz, dar ao aluno uma condição bem diferente que muitas vezes ele não vai ter. Porque lá o colégio vai preencher o espaço dele, não tem dúvida. Eu tenho essa visão, mas o gestor não vê isso. Né? Mas a gente prepara esqueça faz isso. o alicerce todinho. O que vai acontecer é o seguinte, como eu disse para vocês, preste atenção, para professor, Olimpíada, preste atenção,
tem que ser uma pessoa... Aliás, hoje professor dá aula porque gosta de dar aula. Se você for pensar bem nesse seu raciocínio aí, não tem incentivo em canto nenhum, tá certo? Mesmo na escola pública, como a particular, como a escola particular limita pelo ganho da escola pública, porque não, eu vou pagar só aqui um pouquinho acima da escola pública para poder pegar o professor. E o professor vai, que é um pouquinho diferente. Certo? Se ele pensar um pouco mais, ele fica na pública porque tem que ter estabilidade, na outra não tem. Tá certo? Ele paga, às vezes até menos do que na escola pública. Entendeu? Às vezes até menos. Então, quer dizer, mas você tem que pensar, como professor, quer dizer, no fato de você estar realizando uma coisa que você gosta, está contribuindo para você ver alguém crescer, tá certo? Se você naturalmente for pensar no retorno de dinheiro, tudo isso vai demorar aí no Brasil, eu acredito que ainda há um tempo, porque se fosse em outros países, por exemplo, tem país que a profissão eu vou longe não. Na China, só quem não faz referente, como se diz? Se curva diante do imperador, é o professor. É o professor, para vocês terem ideia. Certo? Principalmente professor de escola fundamental, básica. De escola básica. Não é da universidade não, é da base. Certo? Tem vários países, na Irlanda, não sei o que, eles vão olhar, professor é a profissão que mais ganha. Certo? Não existe ninguém que mais ganha depois do professor é metade do que deu o professor. A Europa, de forma geral, todo canto assim, é lógico. Sem o professor você não teria nenhuma outra profissão. Você não teria nenhuma outra profissão. Infelizmente, nós crescemos nessa área de educação assim um pouco errado, de uma forma desordenada, que chegamos à condição de extrair a escola precisando de muito mais coisas e de gente. Nós estamos precisando de professor. Você não pode chegar a botar um professor para dar aula 3 expedientes, isso é impossível. Você tem que deixar o professor com condição de dar aula e ele ter tempo de estudar para levar coisa para os outros. Porque não precisa mais. Porque o segundo Galileu não altera. A aceleração é a mesma em qualquer massa, inclusive se a lado for zero. Né? Isso que é você levar a coisa para o limite. Né? Agora, essa pergunta realmente ela tem. Isso significa o seguinte, que luz não pode ser tratado só como onda, como se pensava no século XIX. Ele tem que levar em conta que luz tem propriedade de onda, mas também tem propriedade de partícula. Partícula de massa zero, mas partícula, é o fóton, certo? Então, mais uma conclusão que você tira, né, que a luz não é tão simples como se pensava antigamente, no tempo de Faraday e Maxwell, que achavam que era uma onda mesmo, não é só uma onda. Se você pensar só em uma onda, não seria viável. Uma onda não seria viável, gravitacionalmente. Certo? Mais alguma? O efeito gravitacional. A estrela não vai parecer afastada, não. Porque se a luz baixa, eu penso que ela vem em linha reta, então ela parece que está mais afastada. Afastada, ao contrário, né? Deixa eu ver aqui. Você olha assim. Você vai fazer a curva, é um prolongamento, né? Mas olha, veja, eu estou numa posição só, né? Eu estou numa posição só e a luz que ia ser vista numa determinada direção é vista agora nessa daqui. Então, acho que ela faz se aproximar. Né? A luz se aproxima, mas ela aparenta ficar mais afastada. Na fotografia, por exemplo, quando você faz a fotografia, né? Quando você faz a fotografia do ponto da estrela, o que você fotografa é a posição da estrela, né? Tá legal? Aí ele aparece bem aqui, na sua fotografia. Se você botar o sol aqui, vem para cá, ele vai aparecer mais para cá do sol. Né? É porque você está pensando no olho, né? O olho é fixo, mas na fotografia eu acho que você vê um desvio de potencial.
o professor está fazendo é o seguinte, aí vê a luz seguindo na direção, né? Daquele ponto. Quando ela desvia, a impressão que ele tem é que ela vem mais da direita, porque ela vem desviada. É o contrário. Né? É o contrário. Ela vai fazer a curva e eu vejo ela... Ela vai aparecer mais longe da superfície, né? Eu acho que tem razão. Outra coisa também que eu já li, não lembro onde, isso que na época o desvio era tão pequeno que os caras forçaram a barra para poder dar certo o resultado. Tem uma história. Esse cara vieram aqui, porque o Edson, ele era fã do Edson, era o maior fã do Edson. Ele, inclusive, achava que não devia nem gastar esse dinheiro. Ele tem que vai botar um dinheiro danado para ir lá para o Brasil e outro aqui para a África. Ele foi para a África, né? O Edson, né? E concluiu que a gente já sabe, não precisa não, né? Mas houve uma expressão muito grande, né? Tem que ir, papapá, etc e tal. Aí vieram, né? Aqui para Sobral e foram para Príncipe. Aí bateram as fotografias e tal, aí vai de navio, né? De navio, aquele negócio todo lá. Ele já foi publicando. Antes dele ver essa fotografia, o fotografia passou para todo mundo, deu tudo certo tudo. Né? Ele não estava nem aí para esse negócio. Né? Há quem diga que as fotografias, o erro, não é tão pequeno como aquele que está escrito ali, não. Né? Ele já foi forçação de barra. Né? Agora, isso tudo é acadêmico, porque hoje essas coisas são feitas, não precisa de eclipse. Né? Você faz com radiotelescópio, não é mais com telescópio óptico, né? De luz visível, é radiotelescópio. Né? E mede o desvio, né? Da onda, certo? De luz na faixa de frequência de rádio. E dá certinho. Aí não sei quanto certo depois da vírgula, a precisão já, né? Das medidas. Não tem mais, ninguém precisa mais de eclipse, né? Naquela época que não tinha radiotelescópio, né? Hoje tem, o pessoal chama de lente gravitacional, né? É lente gravitacional, a luz passando perto de uma grande massa, por exemplo, chama aquela estrela de nêutrons, né? Uma massa muito grande, não um buraco negro, mas uma massa bem grande. Ela deforma tanto, tá certo? Fica como se fosse uma lente, tá certo? E às vezes você vê, tem até uma coisa que eles chamam lá, cruz de Einstein, né? Era para ver só uma estrela, você vê quatro pontos que correspondem ao desvio e à deformação da trajetória da luz da estrela. Então essas coisas aí, também o GPS já mostra, né? Os estudantes trabalharem sobre a questão, né? Então, nesse momento, o aluno vai tentar compreender o problema, identificar quais são as variáveis envolvidas, né? Vai começar a discutir o problema com o professor ou com outros colegas, tá certo? Por isso se chama maturação, é como se ele fosse amadurecer o entendimento acerca daquela questão. E aí, gente, volta àquela pergunta, né? Como é que a gente faz isso no ensino da matemática? Isso acontece? Vocês estão entendendo o que seria essa maturação na sociedade? Onde a gente vai discutir, apresentou, vai se familiarizar. Isso, vai se familiarizar, vai tentar entender, né? O que esse problema está pedindo, o que ele tem. Às vezes tem aluno que resolve um problema, mas porque ele não olhou a pergunta final, porque ele não sabia que o problema está pedindo. Então, precisa entender o contexto no todo para depois lançar mão de uma solução, né? Eu acho a proposta muito interessante desse da matemática. Eu tenho esperança que a gente, aos poucos, vai estar se aplicando. Tenho certeza que tem professores que trabalham nessa perspectiva, mas que, como você falou, os currículos, as nossas cargas horárias, ainda ingessam muito, né? Essa possibilidade. E às vezes até o nosso desconhecimento, né? Um pouco desse como trabalhar. Então, os alunos já se apresentou, né, a situação para eles já estão mexendo, vendo o que está envolvido, o que se quer. Então, vamos tentar resolver. Vamos tentar chegar à solução desse problema, dessa situação, de um contexto, né, de um conceito que o professor lançou. Eu falei, aí vai de acordo com a realidade de cada um. E dentro dessa solução, né, no plano matemático, tem que ter uma representação, né? Falei, essa representação, ou esse esquema, ou modelo que a gente vai tentar resolver esse problema, falei, cada um vai fazendo o seu formato inicial, né? Como é que está interpretando, como é que eu percebo,
E eu acho que é nesse momento, quando a gente erra na busca dessa solução, que a discussão dessa solução, não entender o que foi que eu errei, o que eu estava interpretando de forma equivocada, né? O que eu não estou compreendendo o problema que está querendo me dizer, onde eu estou enganchando aqui referente à situação, é um momento grande para a gente conseguir transpor essa dificuldade e aos poucos determinar uma nova aprendizagem. Então, uma coisa que se destaca na sequência FEDAT é que esse momento da discussão da solução é muito interessante se a gente puder fazer com que a turma visualize diferentes soluções de um problema, né? Às vezes você vê um aluno construir uma solução interessante, talvez não era ideal, mas ela pode despertar um raciocínio, pode levar um caminho que vem de encontro à situação que a gente almejava para a resolução, né? Perceber como é que é os conceitos que os alunos estão aplicando para resolver essa questão. Então a gente quer aquela coisa de valorizar o pensamento do estudante. Porque às vezes o aluno está lá com tão boa vontade, ele sentou, às vezes ele está caladinho, que não fala, tentou, fez. Ele tem vontade às vezes de mostrar, mas tem medo, porque pode estar errado, porque os colegas vão rir, porque o professor vai ignorar. Eu acho que tem que se quebrar esse clima na sala de aula e saber que as coisas são uma discussão. Qual o problema se errou? Eu errei buscando acertar, né? Então, como é que é o certo? Então, acho que é muito rico essa discussão das soluções, né? Que se propõe aí na sequência FEDAT, né? E aí, como é que o professor vai fazer isso, gente? Aí, acho que falei, tudo depende de cada contexto. Você pode formar grupo, você pode pedir uma solução ou duas, pode pedir para o aluno vir fazer aqui, ou para ele dizer como é que ele fez, ou você pode, se o tempo é pouco, coleta algumas soluções, dá uma olhada em casa, depois dá um feedback para ele sobre as soluções encontradas, né? Pensar no caminho, que a gente sabe que não é o mesmo caminho para todos, mas que se puder valorizar essa solução, não é só o valorizar pelo valorizar, mas é um momento essencial para o professor perceber como os seus alunos estão pensando, qual é o nível de conhecimento que os alunos têm sobre aquilo que ele está trabalhando, né? Porque às vezes você pensa que você está dando uma porrada, feita na minha aula hoje, foi ótimo, expliquei, né? Levei até um material diferente, botou lá no laboratório, ou um jogo, tal. Aí quando você recorda, poxa, não ficou nada do que eu pensava, né? Ou os alunos estão pensando para um lado diferente do que eu esperava na minha aula, né? As interpretações, né? Ou as dificuldades, realmente eu pensava que era mais fácil, de repente não é, né? Então é muito importante o professor ter a visão, né, dessa solução. E a última etapa é o momento da prova, né? E aí sim, essa prova seria o momento de, vistas essas soluções, lógico, né? Se eu estou pensando em construir um conceito com os meus estudantes, eu tenho que, ao final, tentar levar os estudantes a compreender esse saber matemático mais formal. Porque se a gente deixar cada um no seu formato, um resolveu aritmeticamente, o outro resolveu algebricamente, o outro fez uma, sei lá, coisa de geometria, o outro fez só um desenho, mas todo mundo chegou à mesma resposta. Isso é legal? Não, porque o processo de ensino, né? A escola vem para ajudar o estudante a formalizar o seu conhecimento, desenvolver o seu raciocínio, desenvolver o seu pensamento e poder aplicar isso, principalmente no ensino da matemática. A gente vai ver que uma aprendizagem matemática vai servir para ser aplicada posteriormente em outros conhecimentos. Ele aprendeu a resolver potência para aplicar na raiz quadrada e aprendeu a resolver um para aplicar lá no outro. Então, se ele não conseguir construir o conhecimento, uma determinada etapa, vai atrapalhar o entendimento de outros conceitos, né? E aí a gente perceber, né? Formar como aluno desse conhecimento, aí vai ter, nesse momento, a ação do professor precisa ser muito forte, porque digamos que a turma toda não conseguiu chegar àquele conceito. É muito normal se você está trabalhando com um conceito novo, né? Os alunos podem ter errado, ou podem ter até feito, mas não era o que você queria. Se alguns já se anteciparam, né, já são mais estudiosos, já conheciam, né, aquele saber que estava em jogo, ótimo. Mas aí a gente sabe que é uma pequena parte, né? E aí é o momento da gente trabalhar com eles, discutir, mostrar qual é o caminho ideal, porque, ó, sua solução, você errou isso aqui, tudo bem, você acertou até tal parte, você pensou corretamente até uma determinada etapa, mas aqui a gente aplica uma coisinha nova da matemática. E aí vai aplicar aquele novo artifício, aquela nova representação, aquele novo conceito. De Química do Rio de Janeiro, que ainda hoje existe,
né? Em 1934, cria-se o Departamento de Química da USP, originado da Escola Politécnica, e se cria o Instituto de Química, e é a primeira instituição, vamos dizer assim, que prepara realmente químicos cientificamente, né? Bom, o ensino médio, como a disciplina no ensino médio, a disciplina de Química no ensino médio, ela só passa a configurar em 1931, com a reforma educacional Francisco Campos, na época de Getúlio Vargas, né? O objetivo, olha como é interessante, nessa época, a LDB determina que o objetivo do ensino de Química é dotar o aluno de conhecimentos específicos, despertar o interesse pela ciência e mostrar a relação desses conhecimentos com o cotidiano. Vejam, gente, que hoje é o que a gente quer da Química. Isso já se pensava em 1931. Mas o que é que acontece? A LDB de 71 vem e dá uma lapada no curso de Química. Ela cria, na realidade, né, os cursos técnicos, e a Química passa a ser colocada apenas como uma disciplina técnica, em que você, na realidade, você não pensa, você vai lá só fazer as análises, só misturar as coisas, e é isso que interessa, você não pode pensar. Foi um grande marco, assim, vamos dizer, de retrocesso no ensino de Química. Mas em 1999, né, o país, diante da situação em que o mundo globalizado obrigava os sistemas educacionais, né, a se integrarem a essa questão de um movimento educacional global, né, em que fizesse sentido a formação das sociedades, então os PCNEM trazem outras propostas, né? E agora o ensino de Química era para ser tratado de forma diferente, mas é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, os PCNEM a gente ignora completamente. A Química na educação humana de qualidade, ela é um instrumento fundamental, gente, porque ela é um meio de conhecer o universo, conhecer melhor o universo, interpretar esse mundo, esse universo no qual eu faço parte, mas se eu não conheço, se eu não penso Química, eu não consigo interpretar. E na responsabilidade, ou seja, a partir do momento que eu conheço Química, eu tenho condições de ser responsável pelas tomadas de decisões que eu faço na minha comunidade, na minha vida, no meu país. A Química, ela faz parte, só que o ensino de Química que a gente tem escolhido para vocês ainda não contempla essas características. Ela deixa muito a desejar. Então, por exemplo, eu não sei no caso de vocês, mas no nosso curso de licenciatura, nossos licenciados vêm Química Geral 1, Química Geral 2, Química Orgânica 1, Química Orgânica 2, Química Analítica 1, Química Analítica 2, Inorgânica 1, Inorgânica 2, Físico-Química 1, Físico-Química 2, que é o terror dos alunos lá. Cálculo 1 e 2, Física, mas vocês não veem nada relacionado ao ensino médio, nem ao ensino da universidade. Como é que pode um curso de licenciatura em que você vê essa disciplina completamente distante do profissional que a gente está formando, que é o professor de Química? Na realidade, nós vamos ter disciplina assim, o ensino de Química Geral na escola média, o ensino de Química Geral na escola média 2, o ensino de Físico-Química na escola, o ensino de Inorgânica na escola. Era para ser, nós temos isso. E nossas pesquisas eram para ser voltadas para o ensino. Gente, o que acontece? A gente não tem, aqui no Ceará, não tem nenhuma universidade, nenhum curso de Química que tenha didática da Química. Nenhum. E no Brasil são poucos. Só a Unicamp e a USP que já começam a introduzir essa disciplina didática da Química. Muito timidamente, mas já começam a introduzir.
Então, se nós não temos uma licenciatura, uma matriz curricular da licenciatura voltada realmente para formar um professor de química, a gente não vai ter problemas sérios nessa formação. Mas a gente espera que possa mudar, né? Principalmente depois vamos dizer assim, dessa imposição do MEC de separar as licenciaturas dos bacharelados. Tem, não. Os nossos aqui no Ceará, nenhuma universidade tem isso. Talvez, assim, com as reformas curriculares que têm que ser feitas, talvez comecem a aparecer. Né? Todo mundo aqui faz química. Isso mesmo, para que isso mesmo. Química e matemática, menino que é que te chamam por aí. Mas para você, gente, ó, e é incrível, uma vez eu fui falar com uns pedagogos sobre isso, né? Aí eu disse, não, porque eu trabalho com ensino de química. Aí eu disse, não, mas química é fácil de aprender. Não deixa nem terminar. Menina, pega um negócio assim, e pedagogo parece que tem um trauma grande com as ciências, né? Que assim me dói, gente. Às vezes eu digo, meu Deus, a gente precisa acabar com esse preconceito, com essa questão entre ensino de ciência, até mesmo uma das minhas sua fala, porque assim, o pedagogo, ele, pela lei, ele está habilitado a ensinar até o 5º ano. E eu creio que muitos aqui também, certo? E agora, tem um livro didático, aí já acontece outro problema mais grave, que é a copiar, né? Inclusive o IDEB, que saiu agora, 2013, vocês viram que nós não conseguimos atingir nem a meta, né? Nós ficamos com 3,6, quando a meta era 3,9. Gente, o que o IDEB está lá gritando para a gente? Olha, o problema de vocês não é infraestrutura, não é falta de laboratório, não é falta de internet, não é falta de computador, não é falta de quadro, não é falta de merenda, não é nada disso, não é falta de carteira, não é não. O problema de vocês agora é a formação do professor de vocês. O IDEB está lá dizendo isso para a gente. Porque, gente, são pouquíssimas escolas hoje que não tem uma biblioteca, que não tem internet, que não tem computador, são pouquíssimas. Então não é falta de infraestrutura, não. E também a questão assim, que está chegando nas escolas são obras complementares da biblioteca na escola, né? Um programa aí de biblioteca na escola. Em toda a área do conhecimento tem livros de formação teórica e tudo mais para os professores. Tem livro de matemática na formação, né? Para o professor, em matemática, em ciências, em língua portuguesa, em educação física, em artes e tudo mais. É um acervo riquíssimo. Só que na faculdade, eu conversando com meus colegas que já estão em sala de aula, não, eu não vi na minha escola não, na minha escola não chegou isso não, na minha escola não chegou não. O que é que acontece? Muitas vezes o diretor engaveta, guarda lá debaixo de 7 chaves, não dá. E a escola agora é responsável pela formação continuada do professor. Olha, e nesse sentido aí, Wilson, às vezes eu faço a minha meia-culpa, né? Porque eu trabalho na FAEC desde 2005, mas a gente começou a ver essa problemática, né, a partir de 2012 mesmo, né? Porque eu saí da direção e assumi mesmo a sala de aula, né? Agora, o que está faltando na realidade? Né? É a gente formar professores realmente comprometidos com o ensino, né? Comprometidos com ensinar química, não é fazer o nosso aluno decorar. E as outras são referências. Acho que o nem a mesma tirou mais material para dar os desafios, que eu acho assim, muito interessante, porque os desafios foram assim, mais divulgados, porque era uma coisa que a gente podia fazer no pátio, né? Então, aí tem esse primeiro livro, Curiosidades Matemáticas, que é um livro só de desafios, né, com respostas e tudo. Tem esse de Divertimentos Matemáticos, de Martin Gardner, que é um livro que eu conheço há bastante tempo, tem vários assuntos, não tem só desafios, tem curiosidades,
tem materiais diferentes que você pode desenvolver. O livro dos Desafios e Enigmas é parecido com o primeiro e parecido com o de baixo, que é o do Einstein, Enigma do Einstein. São uma coletânea de desafios. Esse do eu não sei falar o nome do rapaz, Desafios e Enigmas do Verde. Esse é dividido por nível de dificuldade. Vem o desafio, fala qual é o nível de dificuldade e aí você resolve o desafio. Os outros são mais só uma coletânea de desafios, né? Mais matemáticos, esses dois aqui. Mas tem muito desafio assim, espacial, só figura, ou daquele tipo que eu coloquei do 2 pais, 2 filhos, que é só uma resposta, não necessariamente uma conta. E o último, que eu gosto muito, é o Almanaque das Curiosidades Matemáticas, que além de tirar vários desafios dele, a gente tira muitas coisas de história da matemática, de curiosidade, tem piada matemática, tem muita coisa boa nesse livro. Esse livro eu fiz as meninas lerem de capa rápida. Esse livro vocês têm que ler. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso projeto. Falei muito rápido, estou nervosinha. Obrigada, Cristiane. 12 minutos e 22 segundos. Obrigada. Bem, pessoal, agora nós tínhamos 5 minutos para perguntas, agora a gente tem 7, 8 minutos para perguntas. Eu já tenho já Nossa. Quando eu experimento um pouco assim, vamos dizer, complexo, que não seja manusear, ele não tem tanto interesse, mas a parte de manusear ele tem bastante interesse. Mas eles gostam mais de chocolate ou da pizza? Acho que os dois. Os dois. A recompensa também eles gostam. Estou notando que necessita de espaço. É ao lado do refeitório? Não. Aqui fica no pátio da escola. É no pátio. É no pátio da escola. A gente utiliza. É o local mais apropriado do pátio. Mais perto do papel. Ok? Obrigado, Rayane. Queria agradecer também. Obrigada. Verificar se o Rafael ainda não veio, né? Rafael. Vamos ver. Boa tarde. Eu me chamo Rairo. Eu sou professor de Física de uma escola profissionalizante do Estado, município de Maracanaú, Escola Maria Carmen Vieira Moreira. Então, vamos apresentar aqui o nosso trabalho, o desenvolvimento de um aplicativo com a utilização em sala de aula com os alunos, certo? Eu, como professor, e sabendo que o mundo hoje prega muito pela utilização da tecnologia como uma ferramenta, como um apoio educacional, e vendo a necessidade disso, até mesmo como ponto positivo em utilizar, por exemplo, o celular, que muitas vezes o aluno utiliza de forma inapropriada em sala de aula, que utiliza de forma exagerada com coisas que podem não fazer um crescimento para ele. Então, pensando nisso, eu me vi com a necessidade de tentar trazer esse vilão, de certo modo, para ser um mocinho, certo? Que foi que eu comecei a pensar e a desenvolver na escola. A escola, ela tem alguns pontos, suas noções lá, de tornar o aluno um ser protagonista, um ser participativo, um ser compromissado com o estudo, um ser atuante. Então eu fui atrás dos meus alunos, alguém que se interessasse por isso e tivesse um certo conhecimento junto a mim a desenvolver esse trabalho. Em especial, saber trabalhar com a lógica de programação para assim desenvolver o aplicativo. Então, desenvolvimento de um aplicativo para o ensino de dilatação térmica, certo? Foi um procedimento que eu utilizei, vi a necessidade, no caso em específico, inicialmente, a esse tópico de dilatação térmica e trabalhar com o aluno. Foi aí que, junto com o aluno Abraão, nós começamos a desenvolver o aplicativo
com forma de utilização nas aulas de física. Não somente na série, na sala a qual ele estuda, em si, na escola. Chamasse a atenção e, ao mesmo tempo, seria conhecido pelos alunos de forma cansativa, exaustiva e de, vamos dizer assim, falta de interesse na matéria. Segunda etapa foi o desenvolvimento do aplicativo. Eu, devido ter um certo grau de conhecimento sobre programação, usei esse meu conhecimento para aproveitar, junto com o professor Raio, a ideia do aplicativo. Terceira etapa, aplicamos em sala de aula e vimos que era muito proveitoso. Por quê? Quando você chega na sala de aula, você pergunta assim, ó, quem lê um livro de Machado de Assis? Uma, duas pessoas levanta a mão. Aí fala assim, ó, quem pegou o celular de menos de uma hora? Todo mundo levanta a mão. Né? Então, o que nós fizemos? Juntamos o útil ao agradável. Colocamos a ideia de física, coisa que muita gente acha cansado, né? Exaustiva, com o celular. Por quê? Simples. Se você tem no celular, você pode estar em qualquer canto, você tem a facilidade, a mobilidade de utilizar aquela ferramenta como estratégia de aprendizagem autônoma. Lembrando que ferramentas da tecnologia, em momento algum, vai substituir o professor, e sim apenas auxiliá-lo em fazer o seu trabalho. Vou passar aqui. Se deixar aula de lado, a ideia do professor de lado não, é um auxílio pedagógico, acompanhado por coordenação, acompanhado em plano de aula da utilização desse material e de outros que se tem no mercado, que se tem na internet, de utilização de ferramenta para o aprendizado do aluno. Para a gente mostrar o que é educação formal e educação não formal. Como é que os museus atuam nessa educação não formal? A escola tradicional, que é a formal, o objetivo dela é instruir e educar. Enquanto os museus é recolher, conversar, estudar e expor. O cliente da escola formal é o cliente cativo e o cliente estável. O cliente dos museus são livres e passageiros, são aqueles visitantes, alunos que vêm para os cursos que vão. Possui um programa que vem imposto por fazer diferentes interpretações, mas é fiel a ele. O outro possui exposições próprias, itinerantes, e realiza suas atividades pedagógicas em função das suas próprias. Está cada vez mais trazendo novas metodologias para as salas de aula. De acordo com a Austin, a escola precisa apontada como importante parte da direção para tratar esse tema de sexualidade. Então, daí vem a importância de abordar esse tema na escola e o que a gente está fazendo, e com certeza espero sempre estar trazendo novas metodologias para que os alunos venham entender e venham ser participantes de fato que a gente está proporcionando. A gente no início verificou, né, a maioria dos alunos eles eram totalmente inibidos a participar, e através das dinâmicas que a gente ia trazendo, eles foram, né, perguntando, surgindo cada pergunta mirabolante que a gente tinha que fazer um jogo de cintura para responder. Mas, assim, através dos cursos que a gente estava tendo na universidade, a gente se sentia mais preparado para, de fato, levar aquele conhecimento que a gente tinha. E o registro, né, o mini curso das abordagens gerais sobre sexualidade, a gente tinha falado no anterior vídeo para vocês. Minha equipe, curso de 4 pessoas. Os meninos, a brincadeira que eu tinha falado para vocês também. Mas, às vezes, ele não queria. No suporte, você pode botar um papel escuro para dar um contraste, certo? Aí ele falava assim, não precisa. De aprender, então ele conseguia aprender através da audição. Ele prestava bastante atenção ao que o professor estava explicando e a partir dali ele conseguia aprender, certo? Então, assim, eu lembro que no contraturno ele ia para a sala de recursos multifuncionais, ele levava as atividades, a gente usava a lupa eletrônica, ampliava o material, escaneava, podia escanear, eu escaneava.
ó, o professor passou a atividade tal do livro. Ele levava o livro para mim, eu doava a ele, não é? Escaneava o material, ampliava, tirava cópias para ele. Aí uma questão de matemática. Como eu também era professora de matemática, então o que ele tinha de dúvida na sala de aula, ele levava para lá, no contraturno, e eu ia discutir com ele as questões de matemática. Agora eu lhe digo uma coisa, não é fácil. Não é fácil porque eu passei 4 anos na educação especial e foram 4 anos em que eu participei de várias capacitações. Eu fiz curso de Braille, eu fiz curso de Libras, eu fiz curso de educação especial em si, como funciona a educação especial, né? Então, teve toda uma preparação. E essa preparação ajuda muito. Agora, foi aprovado no concurso, estou assumindo a sala de aula, matemática. Você passa a ver os teus alunos do ensino regular com outros olhos.